Manda. Eu aqui sou um serviçal. Então, Rafa, pode gravar aí quando você puder, tá? O Rafael, ele faz trocentas coisas ao mesmo tempo, né? E ele está lá no Apaixonados pela Bíblia, mas também ajuda a gente aqui na gravação dessa aula, para os professores depois que não podem estar nesse horário poderem assistir. Olha, aí já tem mais um. Eu quero dizer aí para os alunos que o professor Jonatas hoje não pode estar presente, ele tem um compromisso de trabalho, então ele não pode estar presente, mas nós temos conosco o pastor Marcos Lima, que é o autor do estudo, é o estudo 10 que a gente está falando sobre ele hoje. E o pastor Marcos Lima é o próprio autor, melhor que isso, né? Não tinha outro, não é mesmo? Então, a gente agradece muito o Marcos de estar aqui com a gente, nos ajudando, para que nós, professores, tenhamos uma base boa para a gente transmitir para os nossos alunos. É claro, né, todo mundo aqui, os professores sabem que essa aula é para ajudar, mas nós precisamos nos preparar também adequadamente para a aula, pensar a forma didática, essas coisas todas. O Marcos vai nos ajudar com a parte do conteúdo, ok? Então, vamos orar para a gente começar? Vou orar, então. Obrigada, meu Deus, porque nós temos pessoas dispostas a te servir por meio de seus talentos de ensino. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá vontade, o Senhor nos dá alegria de trabalho. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor se revelou a nós e a gente tem esse material para ensinar para outros, Deus. Que isso tem perdurado por milênios. E eu te agradeço por isso, Senhor, que o Senhor se revelou e o Senhor mantém essa revelação para nós até hoje, Deus. Viva e forte, e real e atual. Então, eu te agradeço muito, Deus. Abençoa o pastor Marcos Lima, que está tão bondosamente aqui conosco, nos ajudando. É isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Marcos, você está com a palavra, você pode. Você tem como. Você está vendo aí a gente direitinho, porque as pessoas levantam a mão, as pessoas pedem a palavra. Você quer que eu te diga quando alguém levantar a mão? O que você prefere? Não, dá para acompanhar por aqui sem nenhum problema. É fácil, a gente tá. Se por acaso passar batido, você quiser também interromper, fique à vontade. É assim, gente, vamos bater um papo daquilo que eu consegui compreender um pouco desse tema de uma visão multifocal do texto bíblico. A Bíblia mesmo se explica, né? E a ideia é que a gente faça uma conversa, e já diante do que vocês já leram ou já estudaram, ou tem isso já de forma transversal ou não na vida de vocês, do texto bíblico, trocar essa experiência para que a aula que vocês vão ministrar fique rica, né? Então eu penso assim, eu já quero começar com a constatação e com o testemunho pessoal meu, né? Eu estou com 58 anos, fui convertido aos 16 anos de idade, né? Um trabalho de evangelização de um grande amigo, tudo começou no trabalho, então eu ainda sou daquela geração em que se falava de Jesus no trabalho, se falava vivendo, se falava expressando a alegria que era estar no Evangelho ou com o Evangelho e ser do Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, em algum momento, morava no Vidigal, a comunidade que vocês já ouviram falar, e eu ia para a Vila da Penha, pegava 3 conduções, saía de casa às 5h30 da manhã, e para mim era uma aventura deliciosa, né? E em dado momento lá eu fui convertido, senti algo diferente acontecendo comigo, 16 anos, desabei em choro lá, e o pastor fez um apelo, eu fui. E aí o Sidney, que é esse que me evangelizou, ele me deu uma Bíblia, gente. Eu até me emociono, me perdoem, porque aquele contato com a Bíblia foi tão importante, tão maravilhoso, tão impactante na minha vida, um adolescente, que eu nunca esqueci aquilo, né?
E quando eu abri a Bíblia pela primeira vez, aquele livro com todos os seus livros dentro, né? E folheando aquele cheiro, né? Até hoje eu lembro daquilo e aquilo me causa até hoje uma forte emoção. E aí, o meu primeiro contato quando eu lancei os olhos para ler foi assombroso, porque era algo que na minha cabeça eu não entendia, né? Não fazia parte da minha cosmovisão, não fazia parte do que eu tinha de vocabulário, de experiência, de religiosidade, né? Nascemos, como todo bom nordestino, católicos, né? A nossa família era católica. Eu tinha um projeto de ser franciscano na minha vida, frequentava a missa, era coroinha e tudo. Tive uma boa formação no colégio, muito bom em Teresópolis, de confessional católico. Mas aí, esses 16 anos, mudou radicalmente. Esse encontro com Sidney mudou a minha vida e me levou ao encontro com Jesus Cristo e o encontro com a Bíblia. Então, o primeiro contato foi assombroso. Mas se foi um assombroso, vocês vão lembrar, vão entender o que eu estou falando agora. Quando você foi assombroso, mas quando você começa a ler, aquilo vai começando a fazer algum tipo de sentido, você não sabe explicar como, mas fazendo um pouco de sentido na sua vida, né? E aí eu fiz uma loucura, como todo curioso adolescente que era a idade, né? Eu saí de Gênesis e fui logo para Apocalipse, não passei pelo meio. Comecei a ler Gênesis, depois ia para Apocalipse, porque tinha curiosidade de saber como é que ia ser o final do mundo, das coisas, né? E eu nunca esqueço da experiência depois do profeta, que ele toma o livro, come, é amargo, mas depois fica doce. Isso para mim é a experiência que eu tenho como assombroso, que esse assombroso vira algo gostoso, saboroso, quando você... É o meu que está fazendo esse eco? Alguém está ouvindo ou só eu estou ouvindo um eco aí? Desculpa, devia ser o meu, porque estava ligado. Peraí, eu vou Ah, desligar. tá. Então, sumiu. Então, esse contato do, olha, toma, come o livro, ele é amargo, mas depois fica doce. Então, eu lembro assim, pô, esse contato inicial da Bíblia foi assim, foi algo que eu fiquei impactado e, ao mesmo tempo, eu fui sendo, sabe, soprado, você vai sendo, poxa, e vai se deliciando com o texto, muito embora muita coisa você rigorosamente não entende nada, mas acho que o espírito, acho não, tenho certeza, ele começa a soprar e você vai dando conta de entender o que é, para aquele momento, dentro da tua cosmovisão, importante, né? Então, dentro da nossa visão multifocal do texto bíblico, a gente diz o seguinte: a gente tem que compreender, como projeto lá inicial, como vocês viram lá, compreender que o entendimento correto de um texto bíblico, em particular, depende da leitura ampla da Bíblia, né? Aonde que a gente vê dificuldade hoje, a gente vai andando nesse contexto todo, a gente vê dificuldade de compreensão da Bíblia, porque a gente quer ler a Bíblia muitas vezes com os nossos olhos de hoje, esquecendo que ela foi escrita para um outro tipo de gente, para uma outra cultura, numa outra época, que tinha um outro entendimento, inclusive religiosidade diferente, era outra religião, não era uma forma de encarar, de se ver, de ver o outro, de ver Deus diferente do que a gente percebe hoje, porque Deus vai respeitando todo esse movimento e ele vai se revelando de forma que eu possa compreendê-lo. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira ela aponta para Jesus Cristo, né? Nesse sentido de uma revelação plena do Deus do amor, né? Do Deus que é o amor, do Deus que busca de forma sem medidas o ser humano. Então, quando você faz essa leitura dela e você não consegue compreender por que Deus é tão, vamos aqui pensar num termo muito forte, né? O Deus do Antigo Testamento não parece que é o Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso, muitas vezes, que manda destruir, manda matar. Não é que Deus mande destruir, não é que Deus mande matar, mas é a compreensão daquele momento da constituição daquele povo, um povo que era beligerante. Olha, gente, até hoje é assim. Não vamos nos enganar. Até hoje, esse povo de onde nós viemos é beligerante, porque ele foi forjado nisso. Foi forjado em avançar, foi forjado em guerrear,
foi forjado em tomar, né, para poder se manter vivo e realizar um projeto, né? Errou quando entendeu que o projeto do reino de Deus era para o mundo inteiro, não era só para eles. Aí que foi o erro e Jesus vem e redefine isso com a expressão que eu acho uma das mais lindas, né? Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? Traz muito uma atualização contextualizada para o tempo, para a gente entender, olha, vocês estão lendo errado, não é bem isso que tá, você foi assim, mas não é bem isso. E Jesus impõe, que é interessante também, já estou fugindo um pouco, mas só para poder dar conta também, Jesus impõe uma nova releitura e é mais dura, muitas vezes, do que a gente achava do Velho Testamento até mesmo, né? Olha, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Olha, se te bater uma face, você, ó, não, vai dar outra também, vai andar 2 milhas, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso contexto. Então, o que acontece hoje? A gente vive um tempo, né? Eu chamo isso de empoderamento, e esse empoderamento, eu estou aqui escolhendo as palavras para que a gente também não fique dentro do, do nosso contexto mesmo. Esse empoderamento criou uma liberdade, vamos dizer, entre aspas, de cada um achar o que quer, pensar o que quer, ter o Deus que deseja, né? E se vocês observarem o estudo, em algum momento eu digo que as pessoas às vezes se comportam com relação ao Evangelho, em relação à Bíblia, em relação ao próprio Deus, como um ídolo, né? Porque o meu Deus é um Deus assim. Não, se o seu Deus é um Deus assim, não é um Deus, é um ídolo, né? Não é um Deus, na verdade. E a Bíblia também passa por esse desafio, né? Ela também ela é utilizada nesse contexto de ser um ídolo para muitas pessoas, porque você começa a separar aquilo que diz respeito à tua cultura, não à cultura, mas à sua ideologia, vamos usar esse termo, a tua condição de empoderado, e você então vai ler de acordo com seus olhos e você vai aprender aquilo que você quer aprender, né? Qual é o erro disso e onde a gente pode estar errando e onde isso pode estar nos prejudicando? A gente começa a perder um pouco da essência ou toda a essência daquilo que realmente Deus quer comunicar ou Deus quer nos comunicar, né? Porque quando eu me ponho na frente, empoderado ou dono de mim mesmo, né? Eu acho que eu deixo de tentar ouvir o que Deus tem a comunicar, e Ele comunica, Ele se comunica através do seu Espírito, né? Porque eu acho que muitas vezes eu posso até estar achando que saiba mais do que o próprio texto está querendo revelar, está querendo dizer, né? Eu já encontrei gente que diz assim, o Sermão do Monte não me agrada. Por quê? Porque eu acho que o Sermão do Monte ele é um sermão assim um pouco, vou usar aqui uma expressão para a gente ter um pouco de esquerda. Eu não acho que Jesus é de esquerda, né? Mas eu falei, aonde diz que o Sermão do Monte é de esquerda? Por quê? Porque Jesus declara que a gente tem que lutar contra a injustiça, que a gente tem que lutar contra a corrupção, que a gente tem que ajudar os pobres, que a gente tem que alimentar os pobres, tem que visitar os enfermos e por aí vai. Você acha que isso é ser de esquerda? Não, mas eu não gosto. Então não leio. E aí cria-se o seguinte impasse: se eu não leio o Sermão do Monte, eu estou dizendo que o Sermão do Monte, então, não é inspirado. E o Sermão do Monte, então, não é de Jesus. É construção do evangelista, pode ser, né? É construção de alguém que quis deixar, sei lá, a sua marca. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente vai tirando da Bíblia, sempre foi assim, gente, não é novidade, mas hoje mais ainda do que foi no passado, penso eu, né? Por conta disso que eu já falei, né? Desse novo homem do século XXI da pós-modernidade, que é um homem altamente empoderado, né? Mas quando você começa a separar aquilo que te agrada do que não te agrada, você começa a fragmentar e você perde o todo do que Deus quer comunicar. Quer dizer, Deus comunica então por partes agora, não no seu conjunto, não no seu todo. Isso é muito ruim, porque a gente às vezes vai ficar fragmentado no entendimento
da comunicação que Deus tem com a gente, né? Quer ter com a gente. Então, quando eu penso de uma visão multifocal do texto bíblico, eu não posso deixar nunca de considerar, em primeiro lugar, para quem foi dirigido aquele texto, né? Segundo lugar, o povo daquele tempo, como é que ele vivia, qual era o contexto político, qual é o contexto religioso, até mesmo qual era a classe social da maioria daqueles que receberam aquele texto, né? E isso tudo faz com que o texto ele tenha mais sentido. Resumindo, isso tudo seria uma cosmovisão do tempo lá, né? Isso faz com que o texto tenha mais sentido, encontre mais sentido quando eu leio ele. Poxa, esse povo, os romanos daquela época, quando o Paulo escreve para os romanos são aqueles que se converteram a Jesus Cristo, uma carta totalmente teológica, como João vai escrever o seu evangelho, um evangelho para não-judeus totalmente teológico, que quer apresentar um Deus que se encarna, né, para explicar para as pessoas, olha, Jesus Cristo está encarnado, né, respeitando que as pessoas podiam entender, né? Eu tive um professor no seminário e ele fazia, gente, vocês podem ter dificuldade de ler Apocalipse, mas o cristão do primeiro século não tinha dificuldade nenhuma de entender o Apocalipse, porque aquele contexto político, religioso, social, teológico do primeiro século, o que João estava escrevendo tinha todo sentido, fazia todo sentido, e não podia ser de forma aberta, porque senão a perseguição que existia contra os cristãos era uma perseguição, e você achava as pessoas, né? Então você ia seguindo, e De Chosen você vê muito bem disso, né? Como é que você acha os apóstolos, e isso é bem interessante. Então, quando você pega do texto bíblico e você tenta entender o que está escrito ali, observando aquele contexto daquele texto, e se você tem dificuldade, você volta para trás e tem complemento, se não tem complemento no trás, tem na frente, quer dizer, você consegue ter uma visão global de que ele mesmo se explica, né? Ele se auto-explica, né? E às vezes, gente, o que eu acho mais fantástico é, tipo assim, tem muitos textos de Paulo que são muito difíceis, né? Mas quando você volta para trás 2, 3 capítulos, você entende. Quando você vai para frente, um capítulo ou dois, você também entende. Ou quando você vai para o contexto geral daquela carta, você entende aquele negócio, né? O que ele está querendo transmitir ali. E aí, o que eu penso assim? Não entendi, nem olhando para trás, não entendi nem lendo o texto, não entendi nem olhando para frente, não entendi nem no contexto da carta como um todo, e a dúvida persiste. E aí a gente volta, então, qual é a essência da comunicação, do valor que tem, então, no contexto da Bíblia como um todo, né? Então, ela nos direciona, né? Então, a própria Bíblia, um texto que está lá em Gênesis, ele pode muito bem responder um texto que está em João. Aliás, João se serve muito de Gênesis, né, para escrever o seu evangelho, né? Paulo cita muito o Velho Testamento, né, direto, né? Então, isso tem liga, como diz o outro, né? E está sempre precisando, olha, gente, não estou falando de mim só, estou contando a história que vocês já ouviram, né? Que vocês experimentaram, e que agora estamos fazendo uma leitura diante de Jesus Cristo, que já está, que foi encarnado, que viveu, que padeceu, que morreu, que ressuscitou, está com o Pai, e nos disse isso tudo. Então faz sentido o que estava escrito lá? Agora faz sentido. A história vai se completando, né? Quando você tem essa leitura mais multifocal, né? Então, o que eu penso? Eu penso assim, voltando à minha experiência lá de Gênesis, quando eu li logo nos meus 16 anos. Devorei Gênesis, devorei Apocalipse. Apocalipse eu não entendi nada, mas, mas não dá para entender nada. O Gênesis tem uma história que você vai compreendendo porque é uma narrativa histórica, né? Agora, Apocalipse é um negócio mais diferente. Pô, mas cavalo, não sei o quê, e símbolos, quer dizer, fica meio confuso, né?
Aí você procura a ajuda de quem entende, aí você vai procurar os professores, né? Você vai procurar o pastor, então ele vai te esclarecendo. E algumas coisas você vai fazendo uma leitura para trás, o próprio texto de Apocalipse, e um vai complementando o outro também. Então, acho que o grande segredo, né, da gente continuar, tentar, buscar, compreender e viver o texto bíblico é sempre essa, né? Você ter essa leitura multifocal, de não se contentar com aquele texto, aquele versículo, buscar o entendimento do todo, sabendo que o todo está quando você lê o pretexto, quando você lê o texto, quando você entende o contexto e muitas vezes também quando você está vendo no pós-texto, tem mais à frente. Nesse contexto todo, eu acho que essa leitura, essa metodologia multifocal te ajuda a compreender melhor, a viver melhor e a saber mais do texto bíblico. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vamos participar. Eu posso falar, Marcos? Isso aí que você falou de ver o pretexto, o contexto, etc e tal, eu posso dar um testemunho pessoal. A gente até estudou no domingo passado a parábola das 10 virgens, né? Não sei se todos os professores falaram dela, mas lá na nossa classe a Inês usou a parábola das 10 virgens para falar sobre contexto, para a gente entender o contexto lá do autor e fazer essa contextualização do que aquele povo entendia. Mas eu passei muito tempo ouvindo sermões e até eu mesma lendo, sem entender direito do que essa parábola se tratava. E por quê? Porque eu não entendia que ela era escatológica. E eu nunca tinha reparado que ela era escatológica porque eu não tinha lido o texto de antes e depois. Porque quando a gente lê o que está ao redor dessa parábola, Jesus está falando tudo de escatologia. Por que essa parábola, no meio de tudo, não estaria falando de escatologia, né? E aí, quando eu percebi isso, assim, abre o mundo. Porque aí você entende o que está sendo falado, né? E é simplesmente porque foi lido o antes e o depois da parábola. O que tem antes? O que tem depois? Né? A Bíblia se explica mesmo. Você sabe aquela forma do judeu construir a sua poesia, né, que eles chamam de paralelismo, né? O versículo anterior ele tende a explicar o depois, o depois, e por aí vai. Então, isso acho que esse padrão, né, de escrita, de construção poética que o judeu ele deixa, ele está a Bíblia toda, né? Então, eu sempre às vezes faço assim, Soraya, dentro do que você falou. A gente até hoje segue com alguns textos que são, ó, né? Você busca, no final das contas, não está claro para mim, mas qual é a essência desse assunto? Está na Bíblia, qual é a essência, né? Aquilo que eu coloquei uma vez aqui, não matarás, pô, não matarás. Então, daí você pode derivar diversas coisas, né? E quando Paulo fala de carne, né? Carne, que tipo de carne que Paulo está falando, né? Então, o contexto vai te apontar o que isso significa, o que é aquilo, né? Mas você, quando volta dentro desse teu testemunho, e você, quando volta e para trás, né? E depois vai para o texto e vai para frente, a riqueza ela salta, né? Salta. E aí, já emendando do que você está falando, vem a questão como a pessoa, como cristão moderno ou pós-moderno, né? Tem mais a ver com o Fábio, que o Fábio é jornalista, né? Ou jornalista e sociólogo, Fábio, também não, né? Sociólogo também, né? Eu sou formado em sociologia também. Sim. É isso aí. Então, o homem pós-moderno, ele criou o seu cânon particular, né? Então eu escolho os livros, os textos que eu quero ver. Gente, parece que não, a gente acha que não é assim, mas tem gente que só lê aquilo que quer ler, que gosta de ler, não tem desejo de ler o todo, né? E perde a riqueza da história, né? A história bíblica ela é linda, né? Eu falo assim, até genealogia é bonita. Ah, pastor, pelo amor de Deus, alguns falam assim, genealogia. Gente, como é que a gente ia saber que Jesus vem de Davi?
E se a gente não tem isso anotado, a genealogia disso, né? Então a gente fala assim, o E mostra primeiro que realmente grande... existiu, né? Oi? Mostra que realmente existiu, porque tem pessoas com nomes. É, exato, né? E vai na área muito do Fábio, de contar uma história, de fazer uma investigação como o Lucas faz. Não tem um cientista que obedeça o método, você que é doutora em química, Sorelli, o método que Lucas usa, ele é imbatível, ele esmiuça tudo, vai contando. Inclusive, gente, se vocês pararem para ler Lucas, do ponto de vista científico, como é que ele conta, o milagre que ele conta. Olha, ele dá uns detalhes que ninguém dá, né? É, Então é algo assim que, puxa vida, gente, quando você entende quem é Lucas, que ele é médico, então o que é médico naquela época, no primeiro século? Era o cientista do primeiro século, entendia do corpo humano. Tem coisa mais importante que o corpo humano ao longo da história? Não tem. É o corpo humano. E ele entendia do corpo humano, então Jesus alimentou multiplicação, aquilo tudo não é balela, é verdade absoluta. Foi testemunhado por um cientista que colocou, usando o seu método, evidentemente, da época, né, e contou uma bela de uma história que é verdadeira, que faz sentido, que nos desafia, que nos emociona, que nos alegra, né, e que nos joga para o alto, dizendo: eu quero fazer parte dessa história, eu quero me incluir nessa história. Então, voltando ao cânon particular do nosso tempo, que as pessoas gostam de separar, é aquela bendita. Isso sempre existiu, gente, desde que eu me converti, caixinha de promessa. Sempre, eu sou contra, radicalmente contra, né? Eu acho que caixinha de promessa para mim tem a ver com um pouco de preguiça ou achar ou é um negócio que é um talismã, sabe? É um mantra que você de manhã pega. Tem gente que não consegue sair de casa sem pegar e ler o versículo, a promessinha. Virou ídolo, na verdade, né? Essa questão que a gente também põe dentro desse contexto do estudo, né? Para a gente não ter preocupação de não deixar com que essas coisas se tornem ídolos, né? E comecem a tirar o que nós somos. Deus é Senhor absoluto. Sabe, Sorelli, Martinha, Fábio, Inês, Rafael, Mônica, tem mais uma pessoa que está sem nome aqui que eu não sei quem está aqui. A A Nancy. gente é a Nancy, né? A gente, a gente perdeu também, na pós-modernidade, a dimensão de ser servo. Né? Porque, explico isso. Você até eu dizia para o Israel, um dia desse a gente fez sempre faz um apelo: olha, a gente precisa de voluntários na igreja, voluntários, porque a gente precisa de gente para dar aula na escola dominical, precisa para cuidar de criança, ajudar a Marta e por aí vai. A gente sempre precisa disso, né? E aí um irmão me chamou assim: pastor, eu posso falar com o senhor um pouquinho? No final do culto, né? Eu falei: claro. Pastor, eu acho que essa palavra voluntário não devia ser usada na igreja. Aí eu falei assim: eu concordo com você, porque na verdade nós somos chamados para ser servos. Só que na pós-modernidade a palavra servo não tem mais sentido, né? Você fala de servo hoje, servo, quer dizer, soa estranho, né? Então, mas até isso a gente também começa a perder a essência do que está escrito na própria palavra de Deus. Quando Jesus, eu estou dizendo isso para poder voltar à questão do ídolo, né? Quando Jesus nos diz que a gente, olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando, né? Veja, Deus nos chama, nos salva, nos redime, nos justifica. Se nós quisermos, nos santifica, porque a santificação só depende da gente. Deus não faz se a gente não quiser, não buscar. Mas a gente perdeu a dimensão de servir mesmo. A igreja moderna ou pós-moderna, o que seja, acho que boa parte dela perdeu essa dimensão do serviço, de ser servo mesmo, né? E aí eu lembrei assim: poxa, sabe, conversando com ele, um dia desse o irmão me falou que feliz da vida. O irmão me procurou, o irmão uma pessoa, não é da igreja, uma pessoa feliz da vida, sabe que eu sou pastor,
falou assim, Pastor Marcos, eu estou muito feliz hoje porque eu fui consagrado obreiro na minha igreja. Mas eu falei assim, eu sabia o que era, mas queria que ele explicasse. O que é obreiro? Não, eu faço serviço lá, eu recepciono as pessoas, eu vou entregar para as pessoas um material, vou para a rua distribuir folhetim, folhetos, coisa toda. Então eu fui consagrado obreiro, estou muito feliz, né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, a gente convocando as pessoas para serem voluntárias, né, Marta? Dentro da tua área, que é muito sensível a isso, né? Então, o que que isso tem a ver com essa questão do cânon e com essa questão do ídolo, né? Que eu falei. Isso tem a ver porque a gente separa o que a gente acha que a gente quer, né? O que a gente não quer, a gente despreza, né? E a caixinha de promessa, ela passa a ser um centro, a gente passa a gravitar em cima disso, né? Passo a selecionar os textos que eu quero ler, o evangelho que eu quero ler. Tem cristão que acha que o Velho Testamento não devia existir, só tinha que ter o Novo. Tem uns que acham que só tinha que existir o Evangelho de João e algumas poucas cartas de Paulo. Tem cristão que tem 50 anos, nunca leu a Bíblia inteira ou nunca leu o Novo Testamento todo, né? Então, o trabalho, e tem um pouco disso na nossa lição, o trabalho que Deus tem empreendido na história para nos legar um livro completo é fenomenal, gente. Pensar que em 1200 a 1250, até 1200, você tinha um texto único, né? Lembra disso? Era uma história única, não tinha ponto e não tinha ponto, porque ponto é invenção moderna. Era direto, né? Em 1230 e pouco, alguém chega lá e vamos dividir em capítulos, né? Vocês lembram quando Jesus falava assim, olha, está escrito, né? E pegou a palavra, eu ponho até isso aqui também na lição, lede o que está escrito, as testemunhas, porque não tinha como você dizer onde está escrito, sabia que era no livro de Isaías, mas onde estava não sabe, porque cada um copiando, um copia quando está maior ou menor, fica diferente, então você separa isso em capítulos. Marcos, Oi. você está vendo que tem Fábio e depois Marta que querem falar, você percebeu? Ah, não, eu percebi não. A Martinha quer falar, primeiro as damas, se o Fábio não. É que ele já está com a mão levantada há muito tempo. Há muito Pode tempo. deixar a Marta, não tem problema, eu espero. O Fabinho é de um coração generoso, igual o irmão dele. Não, eu só queria fazer um comentário. Eu não gosto mais desse termo voluntário, porque eu tenho percebido que voluntário tem sido uma coisa assim, voluntária mesmo, sem compromisso. Hoje eu estou afim, eu vou. Hoje tá chovendo, eu não vou. Então, virou uma coisa muito banal. Eu gosto de ser servo, porque lá em João, João diz que Jesus, eu já não são, vocês já não são mais servos, vocês são meus amigos. Então, eu gosto de usar esse termo servo, porque servo é aquele que gosta de servir, está pronto para servir. É Entendeu? Então, verdade. eu não gosto desse termo voluntário. Uhum. Aí eu fico muito triste quando eu vejo o apelo para voluntário, É por isso que não aparece ninguém, porque ninguém hoje tem tempo para nada. Eu não tenho tempo para ajudar um irmão, eu não tenho tempo para conversar com um irmão, eu não tenho tempo para nada. Então, voluntário é esse. Agora, o servo é diferente. É Essa é a verdade. minha observação. E você sabe que eu estou convencido, falei isso com o Israel, não vou mais falar em voluntário nos cultos que eu estou lá participando. Eu não vou usar mais a expressão voluntário, porque de fato você acaba de tanto falar, Marta, você acaba acostumando as pessoas a é voluntário, e você esquece que não, ninguém foi chamado para ser voluntário, as pessoas foram chamadas para ser servos, Para ser né? servo. E eu acho mais interessante ainda, tem gente que ora assim, Senhor, abençoa os seus servos. Mas o que essas pessoas estão fazendo? Quer dizer, o cristão era para ser servo, mas se ele não está na obra,
voltando lá, aquele amigozinho lá do obreiro, ele é servo, né? Ir ao Não. culto, ainda fala assim, vou assistir ao culto, o servo assiste ou o servo presta, né? Essas coisas que o Fábio, que é da área de jornalismo, entende, a comunicação, as palavras, de tanto você falar, 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 você acaba, aquilo virou, e você depois desconstruir isso, que já ficou, já nasceu dentro da gente, é muito difícil, né? Diga, Fábio. Boa noite, Marcos, boa noite a todos. Eu queria fazer 3 considerações. Uma, eu tinha a partir da leitura do seu texto, e outra aqui a partir da conversa que a gente está tendo. A primeira, eu vou aproveitar aí a fala da Sorelli em relação à última lição, que eu também dei aula lá, e peguei o exemplo da parábola das virgens, e assim como contigo e muitas outras pessoas, foi um momento Eu também assim, usei, Tá aprendi vendo? que eu não sabia. Aprendi que eu não sabia. isso também foi minha experiência e dos alunos, e foi muito legal assim perceber assim as pessoas olhando e pensando que aquelas virgens, elas na verdade aquilo ali era um rito, né, daquela comunidade. E ficou muito na minha cabeça, ao me preparar para esse estudo, que aquela imagem do casamento judaico comunicava uma coisa, e aí tem tudo a ver com o que o Marcos estava falando para a gente, que tem coisas que estão na Bíblia que, se a gente não fizer um esforço para se transportar para aquela realidade cultural, política, social, econômica, a gente não consegue ter uma compreensão clara do que está querendo ser comunicado para a gente, né? Além desse aspecto que a Sareli falou também, da gente perceber que o texto ele não está ali por um acaso, né? Mas tem uma sequência de textos nos quais Jesus ele está falando sobre as últimas coisas, e isso para a gente já dá uma direção, né, do que essa parábola quer comunicar para a gente, mas também a figura do casamento, que para a gente, né, e aí tem um pouco dessa mudança cultural que o Marcos estava falando, né? Nós vivemos num tempo, e aí foi uma coisa que eu estava falando para jovens, e eles sabem muito mais do que talvez eu que estou rumo aos 50, nós aqui somos mais maduros, eles estão vivenciando isso porque para a geração deles o casamento já não tem tanto valor, né? Formar uma família, você ter filhos, para muitas pessoas um filho hoje é um fardo ao invés de uma bênção. Quando a gente olha para o contexto da comunidade judaica, o casamento era um momento no qual aquela comunidade ela parava para poder se concentrar e vivenciar aquilo e apoiar aquelas pessoas, fazer parte daquilo era um grande privilégio, né? Então aquelas virgens que ficam de fora, elas estão cometendo um erro gravíssimo, né, dentro daquele contexto social. E aí quando a gente percebe que Jesus está falando do retorno dele, né, e do nosso papel em relação a isso, se a gente consegue compreender o peso dessa imagem do casamento, isso tem que nos afetar de uma forma profunda, como afetou aquelas pessoas, né? No sentido não só racional, mas emocional. Porque para aquelas pessoas era como se fosse uma coisa muito central, muito importante. A gente poderia pensar aqui numa pessoa que consegue um emprego, né, dos sonhos, né, porque a gente valoriza muito o trabalho, né? Essa instância a Marta está falando da questão vocês estão falando de voluntariado, de serviço, né? Eu tenho para mim uma frase que eu ouço e que eu coloco para minha vida. A gente encontra tempo para aquilo que a gente acha que é importante, né? A gente encontra. Então, assim, se a gente entender que servir a Deus, seja dentro do templo, da nossa comunidade de fé, em outra instância, se a gente entende que é importante, a gente vai encontrar tempo. Porque a nossa agenda é lotadíssima, né? Mas é lotada de diversão, de outras coisas, né? Eu falo porque eu percebo isso daí é a forma que a nossa sociedade ela funciona, é uma sociedade muito diferente daquela dos tempos bíblicos, né? Ela nos leva a preencher a nossa agenda de uma forma assim realmente que se a gente fosse deixar levar pela agenda, a gente está pouco disponível, né? E aí para mim também foi um momento de descoberta isso, é o primeiro ponto. E o segundo ponto aí, indo mais para o texto de hoje, é que uma coisa que abriu meus olhos, que eu tive contato e que tem a ver com a lição do Alcenir, que eu não sei se é 3 ou 4 lições atrás, que fala da Bíblia como também está muito no sentido aqui, conversando com o seu texto, Marcos, que você fala
da Bíblia como tendo como é que é? A Bíblia mesmo ela se explica, né? Então a gente tem que fazer um exercício de compreender a Bíblia como um conjunto e buscar em vários momentos do texto bíblico elementos que possam permitir que a gente forme como se fosse uma espécie de um mosaico, né? De quem é Cristo, do propósito dele para a gente. E a ideia que me ajudou muito foi entender a Bíblia como um grande drama, né? Que a gente percebe que Deus ele tem um plano inicial para a gente, mas por conta do nosso pecado a gente se vê afastado de Deus, mas o próprio Deus, por conta da misericórdia dele, ele nos oferece uma alternativa, né? Que é Jesus, e que ao final de tudo a gente vai ter encontro com ele. Porque realmente a gente tem textos muito difíceis no decorrer da Bíblia, né? Você falou um pouco da questão dos episódios nos quais o povo de Israel massacrava outros povos, ou salmos nos quais Davi ele expressa um ódio, uma raiva que pode às vezes constranger a gente, né? Perceber isso às vezes pode nos deixar assim meio desconcertados, né? Mas e aí pensando em outro texto, tem textos também que são descritivos, né? Estão descrevendo uma situação, e outros são normativos no sentido de realmente apresentar para a gente princípios de vida. Eu acho que quando a gente tem essa percepção do texto bíblico como um conjunto que está descrevendo um grande drama, isso particularmente para mim me ajudou muito. Me ajuda muito também essa perspectiva que você citou de Deus ir se revelando paulatinamente. Eu me lembro da minha EBD de adolescente, a Rose Decotelli dava aula para a gente, e ela apresentou essa perspectiva da revelação, acho que esse é agora o termo certinho, Marcos deve lembrar, revelação, não é paulatina, não. Progressiva. Progressiva. Eu acho que a gente ter essas ferramentas também nos ajuda a lidar com isso, né? E eu acho que é fundamental mesmo a gente entender a Bíblia como um conjunto e contando uma grande história, né? E evidenciar cada vez mais isso para as pessoas, porque como você falou, Marcos, eu acho que muitas vezes a gente se aproxima do texto bíblico a partir daquilo que nos interessa. Às vezes a gente tem um problema e busca ali um alento, né? E tem muitas pessoas que só buscam alento, né? Mas não estão prontas a se expor de uma forma que o texto afete a vida delas e traga transformação, né? Porque nós precisamos ser transformados. E aí eu chego no último ponto, que foi, assim, na leitura do seu texto, foi uma coisa que me chamou a atenção, que está logo na introdução, e você fez menção a mim. Engraçado. Realmente é um tema que é meio caro, porque foi até ele está dentro da minha pesquisa de pós-graduação, que é a questão de identidade, pós-modernidade, e que você faz um diagnóstico aqui, né, do momento que a gente vive. E meu comentário seria o seguinte: a gente vive num tempo, para alguns estudiosos aí da área de sociologia e tal, não é nem mais pós-moderno, tem outros termos aí já. Mas a ideia é que aquilo tudo, todos aqueles princípios que estavam estabelecidos, eles são colocados em xeque, porque agora o elemento a partir do qual as pessoas elas estabelecem os valores delas são justamente os sentimentos, a individualidade. Então a gente para de ter as grandes narrativas, elas perdem o valor, né? E entre elas a grande narrativa cristã. Eu acho que é só importante a gente saber que a gente está nesse mundo. Esse é o mundo no qual a gente vive. A gente não vai fugir dele, não tem como, porque é essa época. O coração das pessoas age dessa forma. Mas é importante a gente saber que isso existe e compreender, e aí eu acho que é o papel da igreja, e aí pensando na EBD também, a gente evidenciar para as pessoas com as quais a gente tem contato que há uma alternativa a isso. Porque se tudo é verdade, nada é verdade. Porque cada um vai ter a sua verdade, né? Assim, filosofando aqui meio de gaiato aqui, mas não tem mais uma referência. Como é que a gente vai ter uma coisa comum, né? Porque se a minha verdade é verdade, do meu colega do lado é verdade, e aí como é que a gente chega a um denominador comum, né? Por outro lado, a gente tem uma perspectiva, e aí eu gosto muito de pensar em casamento, eu penso também no relacionamento com a Renata. Quantas vezes a gente tem uma diferença, e o que está certo é o que o Espírito Santo fala no nosso coração, né? De constranger a gente para ser humilde, pedir perdão, talvez os dois, um para o outro, né? Porque a verdade não está em mim, não está nela, ele que é a nossa referência de amor, né? E de se sacrificar pelo outro. Então, assim, eu acho que a gente tem uma coisa que é muito bonita, e que às vezes a gente como igreja, e eu não estou falando da nossa igreja local,
mas eu falo assim, os cristãos, no geral, como se percebem num mundo que está tão assim, perdido de referências, às vezes a nossa resposta é muito raivosa, quando tem que ser uma resposta propositiva no sentido, olha, eu tenho uma coisa muito bonita aqui para apresentar, que é uma verdade que é baseada na Bíblia e que ela oferece vida para a gente. É uma perspectiva bem diferente do que está aí fora, porque não está fundamentado no coração enganoso do homem, né? Que a gente vê no texto bíblico, né? Que fala que o nosso coração é enganoso, mas demanda da gente uma atitude de fé e de humildade. Eu peço desculpas, eu acabei me empolgando falando demais Não, aqui. ótimo, Tá bom? ótimo, muito Mas era a minha legal, contribuição, só alguns insights mesmo. Valeu. muito maneiro. E você sabe, Fábio, e todos os irmãos que estão aqui conosco, quando Paulo fala assim, esse texto, gente, ele sempre me incomodou, não vou dizer que desde criança, mas depois do seminário, ele até hoje ele é muito, me mexe muito comigo. Quando Paulo diz assim, lá em Romanos 12:1, para a gente não estar atento, na verdade, para buscar o contexto mesmo. Olha, fiquem espertos, usando uma linguagem muito de hoje, né, Fábio? Fiquem espertos para que vocês não tomem a forma do mundo, quer dizer, da cultura, né? A gente cresce, mas parece que não é Romanos uma 8, verdade. né? 12, 12, né? desculpa. 12:1, 1 e 2. Parece que a gente cresce e a gente vai deixando e vai. Eu fico assim, gente, a gente parece que é convertido pela cultura e não converte a cultura, né? Porque você até mesmo dentro da igreja, você começa. Eu não digo que a gente não tem que. Ninguém que vai chegar na igreja usando roupas que se usavam na época de Jesus, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu digo assim, até mesmo o linguajar, o nosso linguajar parece que já é mais cultural do nosso tempo do que nosso, né? No sentido como você colocou, Fábio, olha, cadê a mansidão na sua palavra? Cadê um olhar de afeto, né? Cadê o abraçar, né? Cadê o ouvir, né? Porque o mundo, a cultura do tempo hoje vamos voar porque parece que a gente está morrendo amanhã, um negócio meio doido. Mas diga, Mônica, professora Mônica. Oi, cadê ela? Tá no Oi, mudo, tá me ouvindo? Mônica. É que tava Tá no me Agora, mudo. ouvindo? agora Oi. foi. Agora Oi, sim. boa noite. Tudo bom? Buenas, tudo ótimo? Eu me senti bastante provocada aqui pela fala de vocês, tá? Então, quem já me conhece, vamos lá. Eu queria fazer algumas considerações aqui em relação à questão do voluntariado, que eu sei que nem é tema da aula, mas é porque eu vou... Aí, como você contou a sua experiência, eu também vou falar assim, 30 segundos de uma experiência, né? Eu fui militar durante 7 anos, né, nas Forças Armadas, e uma coisa que eu aprendi no quartel que marcou minha vida pro resto da vida, que marcou a minha vida, assim, né? E vou levar isso pro resto da vida. Isso eu ensinei para os meus filhos também, porque eles estavam em pleno início de adolescência, é que o exemplo arrasta. E uma vez, numa conferência de professores de escola dominical, de liderança, o pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de BH, ele falou isso não nas palavras de militar, mas ele falou isso nas palavras de um pastor que estava com a igreja cheia de problemas e ele começou a fazer tudo aquilo que ele queria que o povo fizesse. E a resposta foi fantástica. Então, e uma das coisas assim, que eu estou na Batista Itacuruçá, acho que esse ano fazem 11 anos, e uma das coisas que eu critico, né, justamente essa questão do exemplo, né, em várias situações. Uma delas é a escola dominical. A gente não vê nossos pastores envolvidos na escola dominical, como na outra igreja que eu fiquei durante 25 anos, todo mundo dava aula, todo mundo participava, entendeu? Era uma coisa assim muito... E as pessoas faziam até questão de estar na aula, na escola dominical, porque o pastor estava dando aula, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho bastante importante. Uma outra coisa que eu queria comentar é quando o Fábio estava falando, você começou a falar no negócio do tempo, né? E o Fábio tocou nesse assunto da questão do tempo, que a gente não... Mas, assim, porque eu acho que muitas vezes a gente faz alguns comentários com uma visão extremamente
tijucana, talvez, classe média, sei lá, entendeu? Pessoas assim de bem com a vida. Mas eu conheço muita gente que é crente e que acorda 4 horas da manhã, pega trem, entendeu? E assim, não tem tempo, gente, as pessoas não têm tempo para estudar. Às vezes elas gastam 2 horas e meia para chegar no trabalho, às 7, e gastam mais 2 horas e meia para voltar do trabalho. E sai do trabalho às 7, chega às 9 em casa, às vezes 9, 9 e pouca. E elas não têm tempo mal de ficar com os filhos, não tem tempo de comer direito, não tem tempo de fazer uma caminhada de meia hora, enfim. Isso acontece muito e a maioria da nossa população, Rio de Janeiro em especial, é um pessoal de classe média baixa e pobre, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que considerar... Tudo bem, a gente pode pensar em Tijuca, mas na Tijuca é diferente. Tá, mas eu acho que é perigoso a gente ficar dizendo as pessoas têm tempo e estão preferindo diversão. Depende, tem gente que não tem nem tanta diversão assim, porque a vida é muito dura. E a gente mora num país onde a gente tem uma desigualdade social absurda e a vida é dura para a maioria das pessoas. Aí eu queria também fazer uma outra consideração, Marco, aí é com a sua lição na página 78, em especial, aproveitando até também a fala do Fábio, quando ele falou a questão do raivoso, é porque me parece que a gente falou do raivoso dando a entender que o outro é raivoso, né? E eu acabei de vir de uma jornada de bioética, e onde se falou lá de um assunto que é para a gente extremamente polêmico, né, que é a questão do aborto, e eu vi que você citou a questão do aborto aqui na página 78, no segundo parágrafo lá do tópico 6, considerando os textos paralelos, e você cita essa questão do aborto, né, e eu vou dizer, hoje, nesse debate que teve, nessa mesa redonda, a quantidade de depoimentos de pessoas raivosas por conta de mulheres que fazem aborto. E dando um outro exemplo, inclusive, o Rodrigo Bibo, acho que a Sorelli conhece ele ele é youtuber, tem um canal no YouTube e tal, ele é pastor de uma igreja lá acho que é Curitiba. E na época, eu me lembro que quando estava tendo aí a eleição, ele estava falando com a galera o seguinte: as pessoas estavam preocupadas do Lula ganhar porque ele ia liberar o aborto. E ele estava falando o seguinte, que os crentes estão muito mais preocupados, entendeu? Em combater o aborto do que em há mais pessoas que fazem aborto, digamos assim. E isso foi assim, e cada vez mais a gente vê isso. As pessoas defendem tanto a vida intrauterina, mas elas destroem, às vezes, a dignidade das pessoas. Elas condenam, elas julgam, elas jogam tanta pedra, a ponto do próprio Bibo, Rodrigo Bibo, falar, entendeu? Que tinha gente dizendo, inclusive, que ele era esquerdista porque ele estava falando, pessoal, calma, pessoal. E se por acaso isso acontecer, a gente tem que estar aqui enquanto igreja para abraçar essas mulheres, para amar essas mulheres e para dar carinho para essas mulheres e uma oportunidade de vida para elas. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nessa questão do raivoso, porque a gente, enquanto igreja, está tão convicta das nossas verdades que, às vezes, a gente só vê o inferno para o outro, entendeu? E a gente não tem uma palavra, às vezes, de acolhimento, de carinho, de compreensão. Era isso que eu queria conversar, só isso. Obrigada aí pela oportunidade. Tá, beleza. Até que hora a gente vai, Sorelli? Já até passou. Então, a gente geralmente vai entre 9 e 9h30, depende do assunto. Mas aí você já pode caminhar para o final, se eu quiser. Tá? Eu só queria voltar com a Mônica, essa questão que ela coloca. Mônica, evidentemente que a gente, como cristão, a gente tem o dever e a obrigação de abraçar o outro, né? Mas quando a gente hoje discute alguns temas, um país que está dividido, infelizmente, se você diz que é contra, ou se você diz que é a favor, você logo é taxado disso ou daquilo, né? Então, é muito cuidado. A preocupação que eu acho que a igreja tem que ter sempre, a igreja católica, a gente anda no vácuo dela, nessa questão da vida, porque a igreja católica se posiciona de forma muito firme há décadas, né? ou melhor, há séculos, com relação a isso, a questão da vida da pessoa humana, né? Ela acha que a vida da pessoa humana só Deus pode
fazer alguma coisa ou tirar o que seja. A questão que eu acho que vai na linha que você está colocando, para até mesmo justificar porque que eu trouxe para o texto a questão do aborto, né, não matarás, é mais uma questão de que você não pode dizer, eu sou contra, é você legitimar para que isso vire uma prática que vire como se fosse uma coisa que você faz como se estivesse bebendo água, né? Então você parece que tira a responsabilidade da pessoa de se olhar como uma pessoa humana que é sim portadora de um processo biológico de gerar outra pessoa humana. Então ela carrega uma responsabilidade dada por Deus, isso é muito sério, né? Muito sério, não é pouca coisa não. É nesse sentido mais de você não usar isso, voltando à questão, ao ponto. A igreja ela tem a obrigação, ela é chamada para amar, para cuidar, mas ela, acima de tudo, é chamada Ensinar. para viver os valores do Evangelho de Jesus Cristo. E os valores de Jesus, e o Evangelho de Jesus Cristo, em alguns pontos, ele é muito duro, né? E ele diz, olha, você não tem que andar uma, mas tem que andar duas. É só o cuidado que eu tenho de dizer assim, olha, a gente não pode banalizar a vida achando que agora, porque nós defendemos isso ou aquilo, independente de qual grupo que seja, a gente vai estar dizendo o seguinte: olha, eu defendo isso e você vai tornar isso como se fosse tomando um café da manhã. Então, é assim já nos Estados Unidos, infelizmente, né? Eu acho que infelizmente, porque tem que ter uma educação antes, né? Para você ser. Você tem que ser formado dizendo das suas responsabilidades, né? Eu brinco muito na minha área, gente, que é de educação financeira, né? O Brasil não tem educação financeira, o brasileiro não tem educação financeira na escola, né? Na família. O pai e a mãe não ensinam para o filho educação financeira, não conversam sobre orçamento. Então, o filho cresce achando que tudo é fácil, mas não é fácil, né? O que é um orçamento? Não sabe, né? Então, acho que são uns temas que a gente está contaminado, lamentavelmente, a sociedade brasileira está contaminada. Aliás, é o mundo inteiro, o Fábio é jornalista, ele vê isso, é Europa, é os Estados Unidos, é Brasil, é um negócio assim de, sabe? A boa notícia é que Hong Kong agora está incentivando a natalidade, viu, Fábio? Agora está pagando para as pessoas terem filho lá, porque estão caindo muito lá e a tendência agora é que se ajude. Mas eu acho que a preocupação da leitura da Bíblia para você ter essa visão dela completa, toda, a essência é fundamental. O que Deus quer comunicar na essência? Olha, eu digo assim, gente, se você tivesse que resumir hoje a palavra de Deus ou o projeto de Deus, você resumiria assim: Deus deseja ardentemente salvar todo ser humano. Ponto. Isso depende dele que salva, porque Jesus Cristo é que morreu, mas depende da vontade do ser humano querer se aproximar de Jesus Cristo. Agora, a segunda parte que outro grande projeto de Deus para o ser humano é a santificação. Isso depende exclusivamente do ser humano, porque Deus não pode me santificar se eu não desejar. E nesse contexto entra assim uma leitura bíblica no todo, no contexto dela como um todo, o passado, o presente, né, o texto anterior, o texto seguinte, o livro como um todo, o capítulo do livro como um todo, ou então, se não tem ali um livro que verse sobre essa temática em outro ponto. Quer dizer, nesse aspecto que você tateando, aí volta o que o Fábio falou, que eu acho que é muito, muito interessante. A gente hoje quer ler a Bíblia, né? A Sorelli luta loucamente para que as pessoas, pelo menos, fiquem 40 minutos numa classe de escola dominical, uma vez por semana. É uma luta, né? Na minha geração, gente, a escola dominical era. Normal. Não vou dizer que era obrigação, mas acho que você também viveu isso, Mônica. A escola dominical era um negócio desejado. Hoje parece que é um negócio que as pessoas fogem, como aquela coisa foge da nossa. Não vou nem falar para não ficar.
mas poucas pessoas têm o interesse em estudar a Bíblia, poucas pessoas leem a Bíblia. Então, como é que você vai dizer para o outro por que você é contra, por exemplo, o aborto? Se você é contra o aborto, por que você é contra a corrupção? Por que você crê que Deus é um Deus bíblico, é o único Deus? Por que você crê no projeto do Evangelho de Jesus Cristo? Se você não lê, né? Se você não mergulha nisso, se você não estuda isso, é evidente que a gente fica assim, a gente não tem tempo hoje. Eu concordo com você, Mônica, em gênero, número e grau. Nós somos um país de pobres, com a minoria de 10% que vive bem, né? Mas a maioria esmagadora, eu dizia isso em Água Santa quando pastoreava lá, gente, essa pessoa que vem aqui, pobre, ganha R$ 1.200 de salário por mês, trabalha de segunda a sábado, 8 da manhã até as 8 da noite, pega 2 horas de condução para ir e 2 para voltar. Ela tem que ter um espaço, pelo menos, que alguém abrace ela, que alguém dê um beijo nela, porque a luta é gigantesca, a luta é ferrenha. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, a gente não pode desconsiderar que a Bíblia, Deus quer nos ensinar, e ele não disse assim, Marcos, senta aqui, vamos conversar. Não, ele me ensina através da Bíblia e através de quem ler a Bíblia e na troca. Acho que essa troca é fundamental. Eu tenho um grande sonho, Sorelle, já vou adiantar aqui para vocês, em off, bastidores. Eu tenho um grande sonho da gente criar uma classe de teologia para corajosos, né? E entrar naqueles temas que as pessoas têm medo de perguntar. Pô, Adão e Eva existiu mesmo? Estou aqui só agora, né? Aqueles temas que são difíceis, né? Por que a pessoa sofre? Por que o homem sofre tanto? Né? De onde vem o sofrimento? Mas Deus não é poderoso. Então, acho que agora, vai ter gente querendo? Não sei, porque estudar também, né, Mônica? As pessoas têm que ter vontade, demanda tempo, demanda esforço. Vontade só não resolve. Se não tiver disciplina, esforço e abrir mão de alguma coisa, porque, como o Fábio colocou, e você bem disse, Mônica, o nosso tempo é 100%. A gente não tem mais do que 100% do tempo. Então, para fazer alguma coisa, algo vai ter que ser sacrificado. Segundo Israel Belo de Azevedo, né, ele sacrifica o sono dele para poder fazer as coisas que ele tem que fazer. Eu não cheguei nesse nível e não quero chegar. Eu gosto de tirar o meu soninho direitinho das minhas 7 horas, que eu durmo por noite, mais ou menos aí. Mas é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fábio, queria falar, Fábio? Quer ainda falar? Eu falo rapidinho só. Eu concordo com você, Mônica, nas duas observações, tanto do tempo como do aborto, apesar do aborto você ter feito a partir da fala do Marcos. Mas eu penso também ao mesmo tempo, a gente vive numa realidade que por conta... a gente não vive nessa realidade também de injustiça social, de conflitos à toa, né? Isso também é consequência do pecado, né? E do nosso pecado. Nós somos agentes também de realização disso. A gente está vivendo um mundo decaído. E eu acho que aí se apresenta para a igreja esse desafio da gente realmente sinalizar, não assim, sinalizar o amor de Cristo, mas sinalizar também que Deus ele tem um propósito que é melhor do que esse que a gente está vivendo agora, porque às vezes me parece que a gente a gente olha os problemas, mas não olha a causa deles, né? E a gente perdendo a causa deles, às vezes a gente aponta, não consegue encontrar soluções, não consegue, por exemplo, você falou dessa questão do tempo, né? E eu concordo com você. Mas muitas vezes também a minha experiência de vida com outras pessoas, e você falou uma coisa certa, o diagnóstico certo, né? Talvez eu esteja falando de alguém que mora na Tijuca, que tem uma condição social que muitas pessoas não têm, mas a minha experiência com pessoas que vivem realidades diferentes, que pegam trem e que... Porque também nós temos também os nossos desafios, né? Eu vou ficar hoje até 1 da manhã aqui no meu trabalho, todo mundo tem a sua dinâmica. Mas eu vejo na história de vida de muita gente com muita dificuldade que, para elas, o espaço do relacionamento delas com Deus, e vejo até na minha família, que foi a história dos meus avós que moravam no interior do Brasil, eles moravam no sertão da Bahia e vieram para cá como retirantes, mas Deus sempre teve um papel muito central na vida deles. E
Eu falo porque eu fiz esse comentário também porque eu percebo que muitas vezes pessoas como eu, que tem tudo, né? Um país como o nosso, de tanta gente que não tem nada, a gente às vezes vai colocando Deus em segundo lugar. E assim, foi muito nesse sentido que foi a minha fala. Mas eu concordo contigo. Que Deus possa nos abençoar, né? Ele possa nos constranger para a gente poder realmente ser fiel e ser servo a Ele, porque é muito difícil. Por um lado, a gente está numa cultura que leva a gente para outro, né? É isso. A luta é gigante todo santo dia, né, Soraya? Pois é. Eu não sei se a Mônica... acho que vocês entenderam que a Mônica não está a favor do aborto, né? Não, claro que com sim. certeza. Claro. Porque eu concordo com ela que às vezes a gente aponta muito o dedo e a pessoa errou, a pessoa pecou e a gente continua malhando a pessoa ao invés de, olha, vamos lá, vamos restaurar, né? Então... Mas sabe uma coisa, Soraya, que eu acho que falta nesse debate, às vezes, da gente, como cristão, e concordando contigo com a Mônica, é a gente apresentar e aí pensar na questão do valor da vida humana, né? Não, eu concordo, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que a gente tem que... Eu também sou contra o aborto, eu acho que a gente tem que lutar pela vida humana. Dentro da nossa igreja tem outros que são a favor do aborto, né? Que eu já acho esquisito, mas tem. Mas o que eu estou concordando com a Mônica é que a gente precisa falar que, eu pelo menos, que é contra o aborto, que é a favor da vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que acolher o pecador com amor se ele estiver arrependido. Mas, gente, esse é muito papo, tem muito papo. A gente não dá abertura, a pessoa está lá perdida, ela vai para outro estado para fazer um aborto para ninguém saber, porque ela não tem coragem de falar. Não tem coragem porque ela já sabe que não vai ser acolhida. Agora, se a gente é contra o aborto e a pessoa faz uma besteira lá e engravida, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Então, é muita coisa, é uma coisa muito complexa da gente conversar e deve. E eu acho que isso tem resposta. Agora, as outras perguntas que Marcos fez, não sei se tem resposta. Problema do mal? De quem é Adão? Nossa, aí não sei. É teologia para corajosos, vamos pensar aí. A gente tem pensante na igreja. Tem você, Martinha, Mônica, Fábio. Vamos. A gente tem que... Porque eu acho que às vezes, gente, um dia desse eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim diz o seguinte, aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Pastor, eu não vou escola dominical porque é mais do mesmo, há 30 anos. Então, para mim, perdeu a graça. Eu falei, mas eu leio a Bíblia em casa. Ok, então o que eu penso às vezes? O Fábio colocou, e jornalista tem uma visão na nossa frente, porque se não tiver, não é jornalista, né? Tem não. Então pensa assim, Nem sempre, Marcos. como é que você hoje, como é que você se comunica hoje, né? Então, acho que esse é o nosso drama que a gente está vivendo hoje, sofrendo, porque acho que a gente resolveu, a gente que já foi vanguarda, a gente hoje não é mais vanguarda, acho que a gente hoje está lá atrás, em último lugar. O mundo mudou tanto, a gente já está indo na inteligência artificial para a terceira geração dela, para a quarta geração dela, e a gente já está falando ainda de notebook, de sei lá, entende? Só para poder fazer assim um... Então, acho às vezes que a gente tem que... Evidente que não é um trabalho de uma pessoa só. Como você colocou aí, a Mônica, os pastores têm que estar envolvidos. Se o pastor não é o fio condutor, nada anda muito fácil. Mas ele não precisa ser o fio condutor, porque eu acho que existe um anseio, eu percebo nas pessoas. As pessoas querem, mas elas não querem o mais do mesmo. Elas querem algo que realmente tenha mais sentido para ela hoje. Vamos discutir a Mônica falou, trouxe a questão do aborto. A gente fala de aborto na igreja? Não falamos. Falamos de drogas? Não falamos. Você está trazendo agora o tema do racismo, Sorelli, importantíssimo, né? Então, tem tantos temas que estão sacudindo a sociedade, a gente continua falando de João 3,16 para a gente mesmo. A gente tem que falar para os outros, não é para a gente mais, né? Então, como é que eu falo para os outros João 3,16? É isso que eu... Ô, Marcos, esses temas todos estão na nossa agenda, né? E você que vai me ajudar também. Tá, vamos pensar, vamos chamar o Fabinho para falar, para conversar também. Fabinho também de uma cabeça privilegiada, Martinha, todo mundo, Mônica, vamos pensar. Eu concordo com você que a igreja já deixou passar muito tema
e a gente não sabe argumentar, não sabe falar, não sabe nem pensar numa perspectiva cristã, porque a gente não fala na igreja, dentro da igreja. Então, está mais do que na hora. Agora, eu queria também falar dessa coisa do pessoal não ter tempo, fazer a minha propaganda. É por isso que eu falo, gente, você não tem tempo mesmo de estudar em casa a Bíblia, vai para a EBD, né? Não precisa estudar toda semana, vai lá que você já vai aprender, não é verdade? Você quer saber, Soraya? No mundo capitalista nos ensina. Se você fizer assim, olha, gente, os primeiros 20 alunos que chegarem vão ganhar isso aqui, vai lotar. Lotar, porque o ser humano, o que ele gosta, até injeção na testa, se é de grátis, é uma loucura isso. E Martinha vive esse drama todo dia e noite, gente querendo as coisas fáceis, né, Martinha? Só fácil. A gente costuma dar uma frase ou um pequeno texto, sei lá, para sintetizar aquilo que a gente acabou de falar. Sei que eu estou te falando agora, mas sei lá, alguma coisa no sentido de, se você tem alguma dúvida, procure em outros textos, a Bíblia se explica. Como que a gente podia sintetizar um pouquinho para ficar? Que seria o alvo da nossa aula. O que a gente tem que deixar lá para a nossa aula? Não sei se a Mônica levantou a mão, se ela tem uma sugestão para isso, não sei. Então, não, é assim, que você está falando, essa questão de, o Marcos está dizendo, sugerindo aí, oferecer alguma coisa, né? Eu já falei, assim, eu já dei minha opinião. Na minha opinião, o que falta é massificar o convite e pastor dentro de sala de aula. Faz um teste de 6 meses, como é que você vai ver que a coisa vai mudar? Faz o teste. É aquela história, tem certas coisas que não tem como a gente falar, não é... Não, testa, só testar. Você é do laboratório, só isso. Testando, a gente resolve rapidinho isso. Tomara que sim, né? Mas eu acho que a gente tem que experimentar mesmo. Eu acho que se a gente acha que... Se nós acreditamos ainda... A escola dominical quase não se fala dentro do púlpito. Se a hora que o púlpito tiver a escola dominical ali como o carro forte, né, o carro-chefe ali das informações, né, das notícias, entendeu? E a galera estiver dentro de sala de aula, né, a liderança, toda a liderança, eu duvido que a coisa não funcione, duvido, eu dou a cara a tapa, duvido. Vamos ver. Mas assim, Soraya... Um resumo aí, Marcos. Aquilo que... Não é um resumo, é o que a gente precisa falar de importante na sala de aula, o que não pode faltar, o que é? Então, eu penso assim, em relação ao texto bíblico, você não se prender ao texto que você está lendo, né? Então, você alargar o teu horizonte, pensar que o texto bíblico é micro, mas ele é complementado pelo que está o de antes e também pelo de depois, né? E é complementado por aquele capítulo, que é complementado por aquele livro, que é complementado por aquele outro livro que fala do mesmo assunto. Então, o texto bíblico ele não está ali sozinho, ele precisa de ser complementado por outros textos bíblicos para que você não faça dele, às vezes não caia, né, em ciladas aí achando que... como diz o outro, tudo posso naquele que me fortalece. Gente, um troço que a gente tá cheio de promessa, viu, Martinha? Tá lá, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ninguém lê o que Paulo viveu. Eu tenho antes. As pessoas, mas não era o homem de Deus, Paulo, mas passou fome, náufragos, foi preso, esmurrado, esbofeteado. E ele diz o seguinte, gente, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, a leitura do texto, ela tem que ser uma leitura ampla, não reduzida. Você tem que ter coragem de ler o contexto todo e entender. Lembra que eu fiz um roteirozinho deles se perguntarem, que eu acho que isso é importante que vocês frisem. Para quem que escreveu, quando foi... Quando foi? Então, essas perguntas te ajudam a você viver aquele momento, como se você se transportasse para aquela época. Poxa, 1º século, cristão sendo perseguido, cristão não tinha 20 pares de sapato, era 1 ou 2, se alguns tinham, outros não tinham.
Andava a pé, gente. Era a pé. 90% do povo daquela época andava a pé. Então, Muito Marcos, diferente. o que a gente pode falar, então, é que leia o texto, mas para você entender bem, você tem que ler o que está ao redor, o antes e o depois, procurar largar os horizontes. O objetivo do livro, essas coisas, né? Então, não leia textos isolados. Isso. Para você entender realmente, procure o que está ao redor, o pretexto. Porque fica assim, o texto isolado vira caixinha de promessa, vira ídolo, né? Então, vocês estão vendo que a gente está vindo num crescendo agora, né? Então, a gente teve semana passada no 8, no estudo 8, a gente falou com o texto do autor, agora a gente no 9 vai falar dos gêneros literários, depois vai ter esse estudo do Marcos aqui, que é o 10, que é a Bíblia mesmo se explica 1, e tem o 11, que é a Bíblia mesmo se explica 2, né? Então, tem mais coisa ainda para a gente saber a respeito disso, tá? Já são 1h23, eu só queria contar uma historinha do pastor Elcio, para fechar. Não sei quantos já ouviram isso, porque ele contou isso várias vezes, mas eu acho que nem todo mundo aqui era da igreja. Ele falava de loteria bíblica. Então, ele dizia que as pessoas pegam a Bíblia, né, quando não era no celular, abre assim, bota o dedo e lê aquele versículo. Não é isso? Então, ele chamava isso de loteria bíblica. Aí ele contava que uma pessoa fez isso. E aí falou, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Ele fez a loteria bíblica, apontou, aí saiu ali. Judas foi e enforcou-se. Vai e faz o mesmo. Aí a pessoa falou, não é possível, não, vou de novo. Abriu, vai tu e faz o mesmo. Faz o mesmo. Aí ele, não, Senhor, não deve ser isso. Abriu de novo, botou o dedo lá. O que tens a fazer, faz-o depressa. Não dá para ser loteria bíblica, né? Não dá. Mas é bem isso mesmo, gente. Infelizmente. Então, de novo, eu agradeço ao Marcos. Ótima história para começar uma aula. É um jornalista falando, é um conto de terror. O que é isso aqui, gente? Ou você vai querer muito ou vai sair correndo. Você chama a atenção de todo mundo vai prestar atenção. Na mesma hora, né? Ô, Sorelli, só para rapidamente, eu tinha um colega no seminário que ele era fora do padrão. Ele inventava, o tema do sermão dele eram temas assim que inimagináveis, né? Ele chegava assim, Marcão, estamos chamando de Marcão no seminário, né? Marcão, essa semana eu vou pregar na igreja e o tema vai ser 3 coisas que Deus não sabe. Eu falei, Carlão, 3 coisas que Deus não sabe? Já coloquei lá, tá todo mundo já ligando lá para a secretária para saber o que é, se é isso mesmo, que se eu não errei, não. 3 coisas que Deus não sabe. Mas eu falei, Carlão, o que é que Deus não sabe? Aí ele falou assim, uma pessoa que ele não ame, alguém que ele não pode salvar, por aí vai, aquelas coisas de doido. Esse era o youtuber antes do YouTube. Hoje ele, André não, Fabinho, hoje teria zilhões de pessoas seguindo hoje. O outro foi, quando o homem cai do cavalo. Aí, esse aí foi Paulo. Uma figura. Mas desculpa isso, é só para poder descontrair um pouquinho. A gente tem que inventar uns títulos desses para trazer o pessoal para o EBD. Então. Tá certo. Olha só, gente, então, de novo, muito obrigada por vocês, professores. Vão lá, olha, não deixem. Esse próximo agora, que é gêneros literários, gente, não deixa para estudar na última hora, vamos nos preparar. Eu vou postar o que eu já pensei para a minha aula, que eu vou dar aula, e aí, se vocês quiserem aproveitar, vocês aproveitam, tá certo? E, de novo, Marcos, muito obrigada, não só porque você deu aula hoje, mas porque você já escreveu o estudo antes, né? Então, muito obrigada. Legal, eu já até comprei meu Atlas. Ela arrasou! Tem que estudar, né? É isso aí, vamos estudar, porque você é obreira, hein? A obreira então, tem que fazer bonito. Gente. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos aí. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.